Nós vamos apresentar primeiro o que vem a ser essa disciplina chamada apologética cristã. Nós vamos apresentar logo isso porque os irmãos precisam saber o que vão estudar de mais urgente e o que pode daqui para frente continuar sendo estudado, porque é uma matéria que vai exigir conhecimento vasto para a vida inteira. A gente aprende a evangelizar, aprende a fazer missões, mas há uma necessidade de estar sempre se aprimorando e aprendendo mais formas, mais conteúdo para poder estar mais firmes e constantes na obra do Senhor. O que é a matéria apologética cristã? É o estudo da defesa da fé cristã de forma mais racional e bíblica possível. Nós vamos ter uma introdução ao termo apologética. Nós vamos ver a questão da necessidade e razões do estudo apologético, a importância e classificação da apologética cristã, fazer uma aplicação do pensamento e da cosmovisão cristã, mostrar a função defensiva e ofensiva da igreja como coluna e sustentáculo da verdade, e também as vãs filosofias antigas e modernas que atacam a igreja através da história, aparecem nos dias de hoje com outro nome, mas a igreja sempre foi atacada pelas mesmas heresias. E a apologética através da história da igreja e como evangelizar nessa perspectiva apologética na era de hoje. Como sermos evangelistas enquanto estamos defendendo a nossa fé. E esse conteúdo estará à disposição dos irmãos. Vai ficar à disposição dos irmãos. Nesses dois textos que nós lemos na aula passada, nós vamos só relembrar primeira carta de Pedro, capítulo 3 e 15, e 2 Timóteo 2,15, que nós lemos na aula passada como textos fundamentais da matéria. Então os irmãos gravem bem esse texto, que nos estimula e nos desafia a estarmos preparados, a estarmos na postura de obreiro aprovado. O primeiro texto, que é 1 de Pedro 3,15, diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então, ter fé em algo e ter esperança em algo é uma coisa que você guarda para si, mas na hora de você explicar isso a alguém, por que você ainda tem esperança disso, por que você ainda guarda essa expectativa, então você tem que ter uma forma racional, clara, bem explicada para mostrar que ainda vale a pena abraçar, defender, crer naquilo que você crê. Alguém vai dizer para você em algum momento, se não já disse: por que vocês falam tanto que Jesus vai voltar, se até agora ele não voltou? Porque minha avó ainda era criança quando falavam disso. Minha avó já morreu, ainda continua falando dessa tal vinda de Jesus. Isso vai acontecer mesmo? Vale a pena estar esperando? Então, quando alguém pede a razão da esperança que há em você, você pode até desviar-se do assunto dizendo: se você não tem fé, eu tenho. Viva a sua vida e deixa a minha de mão. Então, uma oportunidade que poderia ser tão evangelística se você tivesse preparado para responder, e você está deixando passar uma grande oportunidade simplesmente porque você não estava preparado. Dentre tantos outros exemplos, esse é um. E o segundo ponto que nós destacamos foi o texto de Paulo a Timóteo, a segunda carta, o capítulo 2 e 15. Uma expressão que incentiva a procurar e não esperar. Procura apresentar-te a Deus de que forma? Aprovado. Eu até falei, ser aprovado pela igreja não é ser aprovado por Deus. Ser aprovado pelo pastor não é ser aprovado por Deus. Ser aprovado pela família não é ser aprovado por Deus.
Então, existe um nível muito elevado quando se trata do padrão de um obreiro aprovado na expectativa divina. E aqui nós encontramos o termo como obreiro que não tem do que se envergonhar. E o que mais envergonha um crente não é só a questão moral, a sua conduta, o escândalo que pode causar em uma queda moral ou espiritual desse indivíduo. O que pesa mais é ele não manejar corretamente a palavra que ele diz que é ministro da palavra. Então o texto em destaque eu coloquei aí, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então esses dois textos, o de Pedro e o de Timóteo, que foi lido na aula passada, a gente pode resumir com os dois objetivos apologéticos. O primeiro é estar sempre preparado para responder, e o segundo é ser aprovado no uso da palavra da verdade. Então, quando a gente analisa essa realidade de estar preparado para responder, é claro que tem coisas que o silêncio é a melhor resposta. Tem coisas que é melhor você silenciar, pelo menos por enquanto ou em dado momento. Porém, existe a realidade de você tem que dar uma resposta, porque você é a única referência no momento para dar a resposta. Estar preparado para responder é o principal objetivo apologético, é o principal objetivo desta matéria. Então, não é confiar na memória, achar que você tem que colocar a Bíblia na cabeça e memorizar tudo que está escrito. Que na verdade, se organizar tudo do jeito que você lê, então você praticamente vai se tornar um computador, uma máquina, não vai conseguir conciliar uma coisa com a outra de forma doutrinária. O que devemos aprender de fato é a doutrina cristã e como ela deve ser aplicada nos dias de hoje, na vida das pessoas, e as dúvidas que vão surgindo em torno disso, você ter com mansidão, com amor, ter que responder até a provocações maldosas. Existem provocações maldosas na caminhada da fé que você vai ter que enfrentar com muita postura, levando em consideração aquilo que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Só uma pergunta básica aqui: quem aqui antes de ser convertido, antes de ser evangélico, zombava, provocava, perseguia crente? Tem alguém aqui que fazia isso? Nós temos ali, não é? A irmã também fazia. É sério? Não gostava de crente não. O André também, Jonathan, não é? A irmã Vanessa também foi? Lidinalvo. Então assim, pelo que eu estou observando, Luciano não? Eu sempre tive uma aversão muito grande. Mas não provocava, não agredia com palavra? Não, mas eu sempre tive uma aversão. Eu tenho um tio que é pastor e para mim é o cara mais hipócrita do mundo. Entendi. Deus é bom. Entendi. Aí, quando a gente analisa essas provocações, por emoção, a gente pode criar algo pessoal e dizer: eu vou dar o troco, porque eu não sou desse de levar desaforo para casa. Já de antemão, se você levar em consideração como uma grande oportunidade evangelística e mostrar que o que leva o homem a ir contra o evangelho, ou ir contra a igreja, ou ir contra Cristo, é uma vida de treva e uma cegueira espiritual. Estar preparado para responder significa ter resposta e significa ter orientação para aquele que está desencaminhado e perdido se reorientar na sua vida.